Bom dia, graça e paz, nosso Senhor, Cristo Jesus. Meus queridos, eu tinha prometido fazer um vídeo por semana, mas essas 3 semanas aí que passou não deu para me fazer vídeo, porque eu tinha feito um exame, eu tinha dado um probleminha no meu exame, então eu estava muito preocupada com isso. Mas aí ontem eu tive no médico e deu tudo certo. Tá? Não é nada demais, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim. Então, eu vou ter ainda que fazer alguns exames, mas eu pensei que eu estava com câncer, mas graças a Deus não é. Graças a Deus. Eu tô bem, tá? Então, por isso que eu não fiz o exame, porque eu não estava com o vídeo, porque eu não estava com cabeça para fazer vídeo. Eu estava muito preocupada. Mas aí ontem eu passei pelo médico e deu tudo certo, tá bom? Então, hoje a gente vai ler Apocalipse 18. Quando eu falo que a Bíblia é um livro histórico, é um livro de história, que tudo que está nela já se cumpriu, que tudo que está nela já aconteceu, não tem mais nada para acontecer nos dias de hoje, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Essas pessoas que se diz pastor, porque pastor não existe mais esse título, tá? Não existe mais esse título. E para pastor, profeta, não existe mais. Isso aí tudo faça. É tudo faça, tá entendendo? Para tirar dinheiro de você e te fazer prisioneiro do sistema religioso. Você pensa que está agradando a Deus, mas você não está. Você está lutando contra Deus, porque tudo já foi cumprido. A vingança de Deus, o castigo de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo, era aquele mundo lá de Jerusalém. Tudo aconteceu lá. Foi lá que Deus falou que ia cobrar do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que mataram dentro do templo. Tá entendendo? Deus ia cobrar deles, daquela geração. Que geração é essa que está durando 2000 anos? Gente, acorda. Acorda. Sirvam o Cristo ressuscitado. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer teu sacrifício, Deus não quer nada de você. Porque o que tinha para ele fazer, ele fez. Para com essa ignorância. Isso aí é ignorância. Não aceitar o que está escrito dentro da Bíblia. Se eu tivesse inventando coisas aqui, se eu tivesse falando demais, tá entendendo? Pegar o telefone aqui para falar um monte de besteira, tudo bem, tá entendendo? Achar que eu sou louca, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Mas, gente, eu tô falando o que está dentro da Bíblia. Eu não tô tirando nem inventando, eu tô falando o que está dentro da Bíblia. Mas isso é uma ignorância tão grande, que as pessoas preferem acreditar no que um ladrão fala, porque pastor é ladrão, ele é lobo, do que acreditar no que está escrito. Vocês não falam que isso aqui é a palavra de Deus? A palavra de Deus é essa que vocês não acreditam no que está escrito aqui? Pelo amor de Deus, estamos no século 21, no ano de 2023. Deus falou, cobrarei dessa geração má e perversa. Vou cobrar desde do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Pelo amor de Deus, acordam para a vida, presta atenção, tá entendendo? Eu vou ler aqui Apocalipse 18.
Porque eles falam assim, não pode ler muito Apocalipse não, porque é um livro que mexe com a tua cabeça, você fica até maluco. Fica maluco nada, é preguiça que eles têm de ensinar a verdade. Porque quanto eles puderem te manter mais prisioneiro, mais miserável do sistema, para tirar mais dinheiro de você, lucrar mais de você, eles vão fazer. Tá? Eles vão fazer. Sem dó e sem pena. Tá entendendo? Então vamos lá para a leitura. E por favor, prestem bem atenção no que está escrito. Porque se está escrito aqui, na minha Bíblia, tem que estar escrito na Bíblia de vocês. Tá? Tem que estar a mesma coisa escrita aí. Então vamos lá. Eu vou ter que botar o óculos porque a minha visão não tá legal. E esse óculos aqui nem meu é do meu esposo. E eu vou usar essa coisa assim mesmo, porque a minha vista tá uma coisa. Fiquei com cara de professora. Então vamos lá, para a leitura. Presta atenção. Apocalipse 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder na terra e foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave odiável, porque todas as nações beberam do seu vinho, da sua ira. Fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe e dá como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme a sua obra. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícia, esteve daí outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva. Não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, morte, e o pranto e a fome será queimada no fogo, porque forte, ó Senhor Deus, que julga. Forte o Senhor Deus que julga. E os reis da terra se fornicaram com ela, e viveram em delícias. Chorarão sobre ela, pratearão
quando virem a fumaça do seu incêndio. Quando virem a fumaça do seu incêndio. Quem era a rainha aqui? Quem era a rainha? O templo de Jerusalém. Quem enriqueceu aqui? Os mercadores, todo aquele povinho ali. Porque forte é o Senhor, Deus, que julga. E os reis da terra que fornicaram com ela vieram em delícias, chorarão sobre ela, pratearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento. Olha, estavam de longe. Olha a sabedoria, prestem bem atenção. Estando de longe pelo tormento, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. O juízo foi lá ou não foi? Quem é a Babilônia aqui? Não era Jerusalém? É o que está aqui. Eu estou falando alguma besteira? Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, aquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela chora, lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda madeira, odoríferas, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha de trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos, almas de homens. Isso tudo era comércio. Tudo isso era comércio lá em Jerusalém. E eles lucravam com isso aqui. Tudo isso aqui era comércio que eles faziam lá perto do templo. Tudo isso, todo mundo lucrava. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais as achará. E os mercadores destas coisas, que nela se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando, lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpuras, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, porque numa hora assoladas tantas riquezas. Você lembra?
em Mateus 24, que os discípulos mostram para Jesus as pedras do templo, a construção, aquela coisa linda, maravilhosa. Olha, mestre, que construção bonita, essas pedras. Jesus falou o quê? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus não falou? O que era aqui? Era o templo de Jerusalém, que eles estavam vendo pegar fogo. A cidade estava pegando fogo, o templo estava pegando fogo. Tudo foi destruído no fogo. E de longe, pelo temor do seu tormento, chorando, lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, porque em uma hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Oh! Ah, meu Deus, Pai, Senhor é maravilhoso. Se puseram de longe, e vendo a fumaça, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade semelhante a esta grande cidade! E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual enriqueceram, todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque nenhuma hora foi assolada, em uma hora foi assolada aquela grande cidade, em uma hora foi assolada. Alegrai-te sobre ela, ó céu, vós santos, apóstolos, profetas, porque já Deus a julgou. Meu Deus do céu. Julgou ou não julgou? Julgou ou ainda vai julgar? 2000 anos depois, o templo ainda está de pé, os soldados romanos ainda estão lá, os discípulos de Jesus ainda estão vivos, Paulo está vivo, o sacerdote Caifás está vivo. Se tiver, me apresente eles, porque eu quero conhecer. Porque não tem mais nada do que falar aqui, né? Alegraste sobre ela, ó céu. E vós, santos, apóstolos, profeta, porque já Deus a julgou a vossa causa. Quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual
impacto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será chamada, e não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais voz de harpas, músicos, de flautista, trombeteiros, nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti. A voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Achou ou não achou o sangue dos profetas, dos justos, que eles mataram, que eles crucificaram? Foi achado ou não? Porque aqui está falando que foi. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Agora é o 19 aqui, ó, 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro, justo são os teus juízos, pois julgou, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vingou ou não vingou? Destruiu ou não destruiu? Deus cobrou ou não cobrou? Mais claro do que isso, só dicionário. Faz um Google. Gente, presta atenção, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra, o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque é verdadeiro, justo são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vingou. Deus vingou. Deus cobrou. Acabou. Ponto. Agora vamos aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui, ó. Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, 5. Eu vou ler o 21 completo, até o 5. E vi um novo céu. Ó, João viu. João estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia da cobrança, da vingança de Deus sobre aquele povo
sobre aquela nação. Prestem atenção. Apocalipse 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso aqui é só uma linguagem, só um símbolo, tá entendendo? Não quer dizer que o mar não existe, que o mar tá aí. Isso aqui, a gente não pode comparar a linguagem dos judeus para a nossa linguagem. Brasil, a gente não pode comparar o nosso idioma, a nossa linguagem, o modo da gente falar com os americanos. Preste bem atenção, isso aqui é só um modo de dizer, tá? E o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Morte era aquele lá, o templo, a lei de Moisés, aquilo dali matava, crucificava. A lei de Moisés, ela matava, julgava, crucificava. Então Deus acabou com aquilo. A morte aqui, o choro, era falando sobre aquele tempo lá, que Deus destruiu tudo, acabou, não existe mais sacrifício, não existe mais nada disso. E morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido. Oh glória, louvado seja meu Deus, graças a Deus. E disse-me: mais está cumprido. Gente, se vocês não entenderem isso aqui, pelo amor de Deus, né? Muita paciência nessa hora. Está ou não está cumprido? Deus cobrou ou não cobrou? Aí vocês ficam aí esperando Jesus vir nas nuvens. Jesus não vai vir nas nuvens, meus queridos. A vingança, o castigo de Deus sobre a humanidade era lá naquele mundo lá. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Ó, antes, eram os judeus e não os judeus. Eram judeus e o povo gentil. Naquele tempo, os gentios não faziam parte das leis de Moisés. Era um povo afastado de Deus. Era um povo que não tinha nada a ver com Deus. Era um povo desprezado.
Tá entendendo? Para falar assim para vocês entenderem. O povo de Deus era quem? Os judeus, os israelitas. Eles eram o povo de Deus. Então eles tinham a proteção de Deus. Os gentios não. E eles tinham a proteção de Deus e eles abusavam dessa proteção. Eles abusavam das coisas que Deus dava para eles. Eles estavam nem aí. Eles matavam os profetas, eles faziam o que queriam. Eles queriam só lucrar. Essa praga de dinheiro, de lucrar com a palavra de Deus, isso já vem, é de muito tempo. É de muito tempo. Tá entendendo? Então, Jesus veio para o judeu. Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Jesus era judeu. Depois, o Cristo ressuscitado, já o Cristo ressuscitado, quando apareceu para Paulo, ele preparou Paulo para vir para os gentios, porque os gentios não tinham nada a ver com Deus, não tinha comunhão, não tinha nada. Então Deus preparou Paulo para pregar para os gentios o novo evangelho, que é o evangelho da graça, um evangelho que não aprisiona, que não condena. Tá entendendo? As leis do Senhor está gravada hoje no nosso entendimento e no nosso coração. Ponto. Quando aquele templo caiu, que aquela cidade foi destruída em fogo, o templo foi destruído em fogo, Deus fez uma nova aliança. Os judeus e os gentios, perante Deus, é um povo só. É um povo só. Não tem mais a divisão. Nós somos um povo só. Tá entendendo? Não tem mais aquela divisão que tinha. Hoje em dia, os gentios também é povo de Deus. Também somos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Que Deus nos escolheu. Que Deus conhece. Meus queridos, quando eu morrer, quando eu cair nessa terra, o meu espírito, ele vai voltar para Deus. Porque a Ele pertence. Só a Ele pertence. O meu corpo, a minha alma, que a alma é as nossas emoções, é o nosso sentimento, é o que nós sentimos de bom e de ruim. Faz um Google aí, pesquisa aí no Google. Eu tô falando alguma besteira. A alma é as nossas emoções, o nosso sentimento, é a alma que faz nós chorar, é a alma que faz nós sentir dor, é a alma que faz nós sentir alegria, tá entendendo? Então, quando o nosso corpo morre, a alma morre junto, porque a alma faz parte do corpo, é o nosso sentimento. Agora, o espírito que habita em nós,